Olha, nós vamos compartilhar aqui uns 5 minutos de um vídeo que a gente gravou em janeiro de 2022 sobre os enganos que há, nos autos do processo, os vícios do processo, vícios assim que são mantidos, os vícios processuais mantidos pelo próprio representante do Ministério Público, o promotor de justiça, porque a gente vai vendo que na cabeça do promotor de justiça, a Monique tinha que ter informado a família dela que ela estava sendo ludibriada pelo Jairo. Mas isso é uma coisa totalmente incoerente, porque uma pessoa que está sendo ludibriada vai saber informar isso aos seus entes, uma vez que quem está sendo ludibriado só percebe isso depois, né? E aí eu acho importante, mesmo você vendo os 5 minutos desse trecho que foi publicado em janeiro de 2022, que o tempo vai confirmando algumas coisas, O tempo vai confirmando, por exemplo, que o tio primo da Monique, o seu Shelby, ali no seu depoimento, ele foi perguntado assim, olha, a Monique comunicou a você e a sua família sobre que ela estava sendo ludibriada, que ela estava sendo de alguma forma explorada, tanto por Jairo quanto por aquela então defesa? Ele vai responder, não. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, eu tinha sugerido que a Monique contratasse um advogado específico para ela. Só que naquela época a gente esquece disso, A gente esquece que naquela época, e o próprio Shelby também não sabia dessas questões. Primeiro, a Monique, quando ela perdeu o filho dela, ela não sabia, naqueles primeiros 30 dias, ela não sabia que o filho dela tinha sido assassinado. E em meio às suspeitas que a justiça apresentava, ela acreditava naquele seu então companheiro porque ele tinha acabado de contratar um advogado por cerca de 2 milhões de reais. Então como é que ela ia duvidar daquele homem que estava sendo tão solícito, estava sendo tão bondoso, E as informações que as pessoas falam assim, ela tinha informações da babá. As informações que ela tinha da babá eram informações truncadas. Quem assistiu o depoimento da babá vai ver como a babá agiu de maneira covarde com a Monique, porque ela sabe que ela tinha um pacto com o seu patrão, que era o seu Jairo, de não comunicar a Monique do que realmente acontecia. Então o máximo que a babá fez foi mandar um vídeo com o menino mancando, mas em seguida daquele vídeo, a babá mesmo diz que a Monique podia ficar tranquila, que estava tudo bem, que o menino falou que ele tinha caído da cama. Aí 2 horas depois é que a babá vai dizer, olha, ele disse uma coisa nova. Só que nessas 2 horas, quando a Monique fica sabendo, ela volta imediatamente para casa. Ela demora 20 minutos porque o trânsito estava engarrafado, então ela demora 20 minutos e não mais de 3 horas, como se diz por aí, como até o pessoal do Ministério Público fala, que é uma mentira. Ela entregou as provas disso no dia que ela foi depor, a juíza. E ela também não sabia que o principal suspeito era o Jairo, porque naquele período, naqueles primeiros meses, naqueles primeiros dias, na verdade, em que ela estava ouvindo notícias sobre a suspeita, os advogados da época, o escritório do André França Barreto, a proibiam de ver o noticiário. E a proibiam naquele jeito gentil de advogado. Não, é uma estratégia de defesa, então é melhor você não ver para que o seu depoimento seja autêntico. E aí, enquanto ela não via o noticiário, nós aqui de fora, incluindo os seus familiares, estávamos vendo quem Jairo era, E nesse caso inclui até o seu Shelby, que a esposa do Shelby foi quem disse para Monique já no finalzinho das investigações, quando ela estava para ser presa, você não está vendo o que está sendo noticiado? Quando a Monique descobre que está sendo noticiado acerca do Jairo, aí quando a Monique descobre isso e tenta falar com o investigador, o Jairo aparece e ela começa a ver que tem alguma coisa errada naquela defesa, e aí depois que ela vai presa é que ela consegue escrever aquela carta sob recomendação dos seus advogados, especialmente da doutora Thaís Matar Assad, quando as investigações mudam de rumo. Então, quando ela fica sabendo a farsa da primeira defesa, ela destitui essa defesa e mesmo assim o Ministério Público insiste em desacreditá-la. Então a gente tem de ter isso em mente, E uma quarta coisa que a gente precisa ter em mente, que a gente jamais pode esquecer, é que em meio a toda essa questão das investigações, existem várias atitudes suspeitas do pai do menino que o Ministério Público preferiu
não investigar. Ele preferiu. Isso foi perguntado até mesmo pela 7ª Câmara, mas o Ministério Público preferiu não investigar. Por exemplo, em meio àqueles processos todos, enquanto o Liniel já está dizendo que o menino reclamou dos abraços apertados do Jairo, ele estava reclamando para o mesmo pai que dizia para ele: olha, a bunda da mamãe só pertence ao papai e ao Henri. Quer dizer, um pai dizendo isso para uma criança de 4 anos. E outra coisa que ele fazia é que ele chegou a inventar uma mentira para o seu filho, né, que é um carro que a Monique tinha comprado, que a Monique estava pagando com o dinheiro dela, um carro que era dela. Aí quando ela e Leniel haviam se separado, ela ficou com o carro e ele dizia para o Henri que a mãe, né, que é a Monique no caso, que a mãe de Henri tinha roubado o carro dele. Então um pai que diz isso para um filho de 4 anos enquanto ele está vivo, por mais que agora vocês prefiram acreditar que ele ama incondicionalmente o Henri, era um cara que estava ali contaminando as investigações acerca da ex-esposa, né? É isso que a gente tem de ter em mente. Mas enfim, fique com essa pequena recordação de que como nós, seus apoiadores, não estávamos errados quando vimos já em 2022 que tinha alguma coisa errada no modo como as coisas estão sendo conduzidas desde lá, né? Aí agora a gente teve o desprazer de ver ministros do Supremo decidindo em cima de comoção popular, uma comoção popular que é feita em cima de caluniadores, difamadores, de gente sórdida. Enfim, fiquemos aí com esse trecho. Veja mais uns 36 segundos aí da fala do Shelby. Detalhe, Sim. Ainda fiz melhor. Falei o seguinte: Monique, eu moro no Península, na Barra da Tijuca. Falei assim: Monique vem para minha casa, e já estava com Covid ainda, vai ficar no quarto de hóspede. Eu vou avisar o delegado que ela está na minha casa, através de um advogado que eu contratar, e qualquer coisa que precisar, se comunique ela em casa, porque ela não vai sair da minha casa. O senhor teve a notícia dos pais da Monique, ou a sua esposa, da própria Monique, de que ela estava sendo manipulada por Jairo? Não. É interessante que esse contraste, né, entre a insistência do tio primo com a sobrinha prima em contratar um advogado, né? E ela fala: não, a gente não tem condições, eu vou confiar, etc. Essa contradição comprova que a prima foi ludibriada. Aí o promotor vai vir com aquela história: mas como que ela foi ludibriada se ela era uma mulher de iniciativa, dona do próprio nariz, etc. Mas uma pessoa assim não deixou de ser uma pessoa que pode ser ludibriada, como eles estão sendo ludibriados, seja na inerência das próprias percepções em relação ao processo, seja porque o crime foi cometido de maneira quase perfeita e a tendência do júri, a tendência de quem está no processo, do promotor, é cair nesses meandros, porque eles estão se achando assim: não, a minha missão como promotor é suspeitar de tudo. Eles suspeitam de tudo, mas não suspeitam da estratégia tanto de quem matou o pequeno Henri, quanto de quem o advogou fazendo uma mulher parecer criminosa. Essa suspeita, ele precisava desconfiar disso. Inclusive, mandando investigar outras pessoas que neste momento não estão sendo investigadas. Aí eu chamaria de suspeita universal, né? Teria de ser assim. Ou então, vamos pegar leve com essa mulher mãe, porque as suspeitas que recaem sobre ela é diretamente proporcional às suspeitas que deixam de cair sobre outras pessoas. Daí talvez essa coisa assim do Pilatos, né? Vamos entregar ao júri: no sangue dessa inocente lavo as minhas mãos, porque o júri vai julgar com toda a sua misoginia, com todo o seu tradicionalismo, com todas as suas contradições de se preocupar tanto com uma criança morta, porque não se preocupa com muitas crianças vivas, né? O luto pelo Henri tem de ser sentido por todos nós. Mas é estranho que uma página, por exemplo, no Instagram, use a imagem do menino para ficar fazendo e pregando diuturnamente discurso de ódio contra a mãe desse menino, a quem ele tanto amava. É injusto isso. Uma juíza tinha que determinar a derrubada dessa página. E alguém pode até pensar assim: mas o que faz uma mulher assim tão autêntica ficar nessa situação, ter caído nisso? O sentimento de culpa. Ela demonstra vários sentimentos de culpa na sua própria carta. Ela acha que aquilo é um castigo porque ela acabou saindo de um casamento e foi para o outro.
ela talvez se culpe por coisas que eu pessoalmente acho que as mulheres não deveriam se culpar, mas ela deve se culpar. As mulheres se culpam pela própria sexualidade, por não estar satisfeita com o casamento, por ter feito treinamentos escondidos perto daquele medo chato que a vigiava com filmadores escondidos. Aí a pessoa faz isso, a pessoa está sobrevivendo a um machão desse, mas depois ela se sente culpada por estar fazendo isso, porque as mulheres têm aquela formação, mesmo a mais líder de todas, pensa assim, não, eu tenho que existir pedindo licença a esse homem, porque ele fez tanta coisa boa para mim. Então, essa culpa toda de, meu Deus, eu não agi com a velocidade que me era esperada, ela se sente culpada, e é isso que a faz cair embotada e até devagar no agir. Quem está de fora, que não passou por culpa nenhuma, a culpabiliza ainda mais com esse julgamento injusto. E aí, para ainda responder ao questionamento do promotor, por que ela comunicou? Não comunicou? Ele fica nesses fatos. Mas o promotor que não percebe as próprias gafes pessoais em processo, ele vai julgar uma pessoa que, cheia de culpas, não conseguiu compreender e exatamente por isso não comunicava. E a gente vê aí que no final, aliás, eu acho que nem vou registrar isso em cortes aqui, mas o promotor, ele meio que sutilmente vai banalizando, né? Aquela coisa da formação, se o cara estudou, ele dá uma... Tá, quando ele fala alguma coisa, tá, aí passa pra próxima, tipo, vambora, tá. Então, por que esse promotor que é tão rigoroso em suspeitar, e aí nesse sentido ele está de parabéns, ele precisa ser rigoroso em suspeitar, eu só acho que ele precisava de suspeitar de mais pessoas e de mais situações, por que ele não pode ser rigoroso em compreender? Rigoroso é só para suspeitar? Não pode haver uma compreensão rigorosa? Será que esse é papel apenas dos advogados? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.